Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria poder estar com vocês. Minha gratidão a Deus pelo pastor Sebastião Cunha, pela honra que nos concede poder ocupar essa tribuna e poder ministrar a palavra do Senhor para vocês. Meu amigo Leandro também, homem de Deus, pelo convite. Louvo a Deus pela vida dele e de todos os obreiros, amigos que estão aqui. Glória a Deus pela vida de todos esses que venceram, a chuva, o medo de se molhar e vieram dar glória a Deus. Estou feliz por vocês, tá bom? Eu pretendo ser muito breve em minhas palavras, não cansar muito dos senhores e senhoras. Para tanto, por favor, abra a tua Bíblia no Evangelho que Lucas escreveu, o capítulo é o de número 15. Nós vamos ler a partir do verso 1, para então meditarmos naquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Enquanto você encontra esse texto bíblico, eu quero saber se você está realmente desejoso ouvir a voz de Deus aqui. Pode confirmar com um amém? Glória a Deus. Jesus está aqui, Ele está na casa, Ele quer falar conosco. Glória a Deus. É fácil de encontrar, acredito que todos os irmãos já encontraram. Se os irmãos já encontraram, confirme por gentileza com um amém. Assim diz a Sagrada Escritura: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros e rejubilando, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrei-vos comigo, que já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Dizendo um glória a Deus, sente-se por favor. Se o irmão puder deixar no verso 4, eu agradeço. Meus irmãos, a palavra é simples, bem objetiva, mais rápido do que você imagina. Já vai estar acabando, e como diz o meu pastor Paulo Rodex lá, você vai estar comendo aquele restinho do almoço e tomando seu chazinho. Mas é importante nós começarmos analisando que a parábola da ovelha perdida que nós acabamos de ler, bem como a parábola da dracma perdida que vem subsequente a esta, e também a parábola do filho pródigo, que completa as 3 parábolas do capítulo 15 de Lucas, ela não é um momento de evangelização de Jesus. E como bem disse aqui o pastor Sebastião, Jesus é a nossa referência missionária, e é muito interessante que nesse momento ele não esteja efetivamente sendo um missionário, mas defendendo o seu ministério, porque estas 3 parábolas do capítulo 15 é uma resposta de Jesus a religiosos, fariseus e escribas, porque os fariseus e os escribas, os religiosos,
da época, eles perceberam em Jesus uma anomalia. Eles perceberam que Jesus não encaixava no padrão religioso que eles tinham como correto. Os religiosos, eles não conseguiram entender o ministério de Cristo, porque eles olharam para Jesus e perceberam que Jesus estava caminhando por um caminho divergente ao caminho que eles consideravam que era o justo, correto. E eles, no capítulo 15, o escritor nos dá detalhes. Ele diz que o motivo que fazia os fariseus e escribas murmurarem era porque Jesus caminhava, recebia e se assentava para comer com pecadores e publicanos. A pergunta que esse texto deixa em aberto, pelo menos esse primeiro verso, é: por que Jesus, sabendo que iria escandalizar os religiosos, mesmo assim, fazia isso? Não apenas dentro da casa do fariseu, não apenas dentro da casa, perdoe-me, do publicano, mas também ao ar livre. Ele caminhava, recebia e se relacionava com pessoas que não eram bem vistas na sociedade. Por que é que Jesus, ele expunha tanto o seu bom nome, a sua boa reputação? E nós sabemos bem que, como cristãos que somos, uma das coisas mais valiosas que temos é justamente a nossa reputação. Nós, antes de tomar uma decisão, se ela é correta ou se ela não é correta, a maioria de nós pensamos em primeiro lugar, às vezes, não generalizando, mas muitos de nós, antes de pensar se agrada a Deus ou não, nós pensamos em que ponto aquilo vai impactar a nossa reputação, como pai de família, como homem de Deus, como homem na sociedade, ou como uma mulher na sociedade. Muitas das nossas decisões são pautadas nesses critérios. O que vemos aqui é um missionário chamado Jesus, que, para cumprir com seu propósito, coloca em risco, ou põe a jogo, sua reputação. Eu quero lembrar os senhores e senhoras que quem está atacando Jesus aqui, diante de todos, e é por isso que Jesus, ele se defende diante de todos, são religiosos. Então, a princípio, Jesus não está sendo perseguido por pessoas consideradas ímpias. Jesus, ele está sendo questionado, ou está sendo posto à prova o seu ministério, seu chamado, sua seriedade, sua idoneidade, por pessoas que, em tese, são do seu próprio convívio. Por que eu digo em tese do seu próprio convívio? Porque na visão, gente, na visão dos judeus, Jesus era uma espécie de mestre, assim como os fariseus e escribas. E talvez por isso eles se incomodem tanto com Jesus, porque na visão deles, Jesus estava também manchando a reputação deles. Jesus foi por muitas vezes chamado de mestre, e é o mesmo título que chamavam os fariseus e os escribas. Jesus, ele pregava nas esquinas, nas praças, em lugares públicos, da mesma forma com que os fariseus e escribas também pregavam. A prática de Jesus de pregar na esquina, de pregar na praia, não é uma prática criada por Jesus, tá? É uma prática que os mestres faziam muito. E pessoas se tornarem então seus discípulos, seus alunos, eram também normal. Perceba que João Batista, ele também tinha discípulos. Isso era uma prática
normal, dentro daquela cultura. Então ali dentro daquele contexto, Jesus era visto como um mestre, e Jesus estava sendo um mestre andando na contramão. Então é por isso que eles chegam e eles querem questionar Jesus, mas não apenas arrancar uma verdade de Jesus, mas expor ele diante da multidão, provar para todo mundo que aquele não era de fato um mestre, era um falso mestre, porque aquilo que estava aparecendo, a imagem que Jesus estava vendendo, era uma imagem completamente deturpada dos mestres que eles conheciam. O que é que Israel está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que a igreja, nós como discípulos de Cristo, nós perdemos essa característica. Nós não estamos dispostos a abrir mão da nossa reputação, ainda que seja por uma causa nobre, pela causa do evangelismo e das missões. Perceba que havia algo em Jesus que atraía pecadores para si. Perceba que a santidade de Jesus não afastava os pecadores dele. Perceba que a prostituta, o cobrador de impostos, que era visto como um traidor da nação, até os rejeitados, aqueles que tinham doenças considerados impuros pela religiosidade, eles sentiam-se protegidos próximo de Jesus. Jesus era extremamente acessível por essas pessoas que estavam à margem da sociedade. Nós fomos chamados também para atrair pecadores. Nós fomos chamados para que os pecadores sintam-se bem na nossa presença. Jesus, costumo dizer que não era um santarrão, ele era santo. E a diferença é que quem é santo como Jesus, caminha como Jesus, fala como Jesus, transmite humildade e não soberba. E a humildade de Jesus era tão grande que a sua santidade não atrapalhava o relacionamento. E eu digo isso com base, quando eu digo que nós perdemos essa identidade, essa característica tão crucial dentro do evangelismo e de missões, é que, eu não sei se você vai lembrar, mas há alguns dias, algum tempo atrás, um cantor gospel, eu vou dizer aqui o nome dele, chamado Tom Carf. Quem conhece? Um cantor gospel, ele fez um feat, uma participação com um MC, um cantor mundano. E ele gravou uma música com esse cantor. O mundo gospel caiu em peso na cabeça do cantor gospel. Houve cancelamento, xingamentos, pré-julgamentos e tantas outras coisas. Mas o tempo passou. Sabe o que houve? A notícia saiu esses dias atrás, muito interessante. O MC, estourado no Brasil, cancelou seus contratos. Contratos esses que tinham multas milionárias. Mas ele cancelou todos eles e decidiu pagar todas as multas milionárias sobre uma única justificativa: eu conheci Jesus, eu me batizei e vou servir a Cristo, e eu cancelo todas as agendas e eu pago as multas para servir a Cristo. Isso é um exemplo lindo, poderoso, da igreja saindo de uma bolha de religiosidade e colocando a reputação em risco para ganhar almas. Eu quero dizer para você quantas almas Tom Carf ganhou. Israel, ele ganhou um MC para Jesus? Sim. Teve ali a sua grande participação na pregação do evangelho a esse homem. Mas quantas almas de fato esse homem ajudou a ganhar? Quantas pessoas, quantos jovens influenciados
por esse cantor que outrora era um cantor mundano, que agora está servindo a Cristo. Quantos desviados, inspirados por ele, não vão voltar? Será que valeu a pena a exposição, ser xingado na internet, achincalhado pelos seus seguidores gospel religiosos? Será que nós teríamos a mesma coragem de se expor assim? Ele fez um vídeo na internet dizendo assim: e se eu tivesse, com medo da religiosidade de muitos, cancelado, e dissesse então para o tal cantor: olha, eu não vou fazer com você a participação, porque a minha igreja não permite. Vou ser julgado pelos meus pares. Nós não sabemos o futuro, mas quem sabe, esse moço jamais aceitaria Cristo. Não sabemos o futuro, mas quem sabe ficaria traumatizado com a religiosidade. Religiosidade essa que está presente dentro do nosso coração. Nós achamos que servir a Deus é vir para o culto. E vir para o culto é uma parte crucial da nossa adoração, da nossa prestação de culto ao Senhor. Mas servir a Deus não se resume, não pode se resumir a frequentar os cultos. Porque Jesus chamava discípulos para o seguir, assim como ele mandava pessoas para as suas cidades. Volta para a sua cidade e vai contar o milagre que aconteceu contigo. E quando ele dizia segue-me, era com um único propósito: para ensinar. Para quê? Que essa pessoa fosse enviada. Então Jesus, ele conta 3 histórias só para responder os religiosos. E antes de iniciar, e já estou acabando, a explanação aqui da parábola da ovelha perdida, eu quero deixar claro que todos os dias, se nós tivermos uma vida de oração, nós vamos encontrar resquícios de religiosidade, e esse título é para ser de forma pejorativa mesmo. Nós vamos encontrar resquícios de religiosidade dentro do nosso próprio coração. E eu já deixo um alerta: se você faz tempo que não encontra resquícios de religiosidade dentro de ti, é porque tu não está orando direito, o teu relacionamento com Deus não está de acordo, porque nós encontramos marcas de religiosidade. Algum tempo atrás nós tínhamos um grupo, o pastor Sebastião, de oração, e algum tempo atrás mesmo, porque era antes de eu ser casado, e eu estou casado há quase 8 anos, e só a título de testemunho, nós tínhamos um grupo de oração que nós nos reuníamos pelo menos uma vez a cada 15 dias, para a gente orar. E a gente era um grupo fechado, e ali Deus se manifestava, e por vezes a gente ficava a madrugada inteira cantando e dando glória a Deus, e orando, servindo a Deus. E certo dia, sem me avisar, um menino chamou um amigo. Ele era gigante. O amigo que foi convidado para fazer parte da oração era gigante. Leandro, ele dava uns 2 de mim, que não era muito difícil, né? Mas ele era ruivo. A barba dele batia aqui no peito. Era cabeludo assim. Alguém sabe o que é um viking? Era um viking. Eu falei, cadê o machado dele? Olha, acabou com a nossa oração esse rapaz. Porque nós estamos orando aqui não é lugar da gente evangelizar ninguém, aqui é lugar da gente buscar poder, aqui é lugar da gente clamar a Deus. E a gente começou a reunião, a gente começou a cantar, e a gente tinha costume de cada um falar, contar um testemunho, quando aquele moço, foi lhe dada a palavra para ele falar. Gente, aquele menino tinha tanto de Deus, tanto de Deus. Deus dava revelações da palavra profundas para esse moço. E a minha religiosidade, imagine só, eu nasci e cresci assembleano. Nasci e cresci dentro da Assembleia de Deus. Na minha mente, a doutrina
doutrina que eu aprendi, que são, quero deixar claro, bons costumes, perfeitos, me atrapalhou de enxergar o homem de Deus que estava por trás do estereótipo. Depois o meu amigo me diz: esse moço, ele ora todos os dias pelas 5 da manhã, e escreve muitas mensagens. Depois ele me mandou muitas mensagens, muitos textos bíblicos, lindos, lindos, lindos. E eu preso na aparência. Aquele dia foi um dos dias mais marcantes de nossa oração. Que Deus me ensinou, que ensinou ao profeta Samuel lá na casa de Jessé. Lembra disso? Deus me ensinou a não olhar pelos olhos, pelo filtro da nossa religiosidade. Deus me ensinou a olhar com os olhos espirituais. Aqui Jesus se dá o trabalho de contar 3 parábolas para responder aos romanos, aos religiosos. E ele começa dizendo assim, fazendo uma provocação: quem dentre vós? Qual homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, não deixa 99 no deserto? Preste bem atenção nisso. Estou finalizando já, tá? Bem rapidinho. Que homem dentre vós não deixa 99 no deserto? Isso aqui é uma provocação. Porque a verdade é que é dentro do coração de cada religioso, de cada pessoa daquela, a resposta seria: nenhum. Não faríamos isso. Quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e havendo perdendo uma, não deixa 99 num deserto, para ir procurar uma? Provocativo, porque não é uma coisa que alguém faria. Deixar 99 no deserto é expô-las a risco. Deixar 99 no deserto é deixá-las sem abrigo. Deixar 99 no deserto é a mesma coisa que abandoná-las. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Quem dentre vós, olha a provocação de Jesus, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixe 99 para ir após aquela que se perdeu. É uma provocação muito séria. Jesus está dizendo que abandona alguém, que deixa alguém para trás, que vira as costas para alguém. É isso que Jesus está dizendo. Ele vai dar a resposta no último verso que nós lemos, e ele vai contar para a gente quem são as 99. Quer saber quem são as 99? Coloca o verso 7 para mim, por gentileza, amigo. Meu querido irmão. Quem são 99? Quem pode ler para mim? 99 são o quê? Justos, que não necessitam de arrependimento. Vou ler de novo. Justos, que não precisam de arrependimento. Eu quero, por gentileza, pense bem, levante a mão nessa noite para mim. Quem dentre nós não precisa de arrependimento devido à sua justiça? Tem alguém? Só que as 99 de Jesus são 99 justos, que não precisam de arrependimento. O que Jesus está dizendo aqui é que esses 99 na verdade não existem, mas existem dentro da cabeça de alguém, ou lá dentro do coração de alguém. E quando estes religiosos apontavam o dedo para as outras pessoas, porque não combinava, as outras pessoas não combinavam com a aparência deles, com a forma de viver deles, com a maneira que eles achavam correta. Eles apontavam o dedo, eles julgavam, porque na cabeça deles
eles estavam tão justos que não precisavam de arrependimento, e essas palavras não são minhas, é Jesus que está dizendo isso, e se Jesus disse é porque era real. Esses homens, eles achavam que eram tão justos, haviam atingido um patamar de justiça e de santidade tão grande, tão profunda, que o arrependimento não era mais necessário. Jesus que está dizendo. Olha o quanto é sério essa questão da religiosidade. A religiosidade afasta almas da gente, evita que a gente ganhe almas. O que não permite que um vizinho nosso se aproxime da gente, venha e se ofereça para vir no culto com a gente, ou não aceite o nosso convite, se é que a gente faz, para acompanhar a gente num culto, é porque alguma coisa em nós está expelindo ele, mais do que aproximando. Mais do que aproximando. Sabe, tem uma senhora, eu casei há 8 anos atrás, e a gente foi morar num apartamento. A senhora que mora na frente fez uma torta de banana, bateu na porta da minha casa e disse: boa tarde, vizinho, vi que vocês se mudaram, eu trouxe um café para vocês. E eu olhei para aquela atitude, e até hoje, Leandro, até hoje a gente troca receitas. Eu faço alguma coisa lá em casa, eu levo para a senhora. Ela faz algo lá, ela traz para a gente. E ela faz muito mais do que a gente. A gente sai no lucro nisso. E eu fiquei pensando, se eu não sou crente, eu convertia. Se eu não sou crente, eu ia com ela. Porque Jesus, ele era amável. E uma frase que eu aprendi com a minha saudosa mamãe, ela dizia assim, quando eu era pequenininho, eu ia com ela nos evangelismos, ela dizia assim: filho, ganhe as pessoas para você, faça com que elas gostem de você. Na simplicidade da minha mãe, ela estava ensinando para mim o que Jesus fazia. Jesus atraía pessoas, Jesus atraía os pecadores para Ele, de maneira que os pecadores queriam ouvir o que saía da boca dele. Os pecadores não querem ouvir o que sai da nossa boca, porque o que nós transmitimos com o nosso agir nos espelha. Dá vergonha de olhar nas redes sociais, quando a gente vê crente comentando coisas. Dá vergonha de olhar algumas manifestações, porque são coisas que afastam os pecadores. E nós muitas vezes vamos nos portar como quem se acha tão justo que não precisa de arrependimento. Gente, estou sendo sincero na minha prédica aqui, não estou jogando para vocês, estou falando de nós. Nós precisamos urgentemente, desesperadamente, ter uma comunhão mais íntima com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem mostra para a gente o quanto nós somos miseráveis. É o nosso amigo, o Espírito Santo, que mostra para a gente o quanto nós somos pó, o quanto nós somos pecadores, o quanto a nossa mente trabalha contra o nosso espírito, o quanto nossa carne trabalha contra Deus. É o Espírito Santo que abre o nosso entendimento para a gente parar um pouquinho de olhar para os sonhos, para os projetos, e olhar para dentro de nós mesmos e fazer aquilo que Paulo nos
indicou: examine-se, pois, humilhe a si mesmo, encontre os seus pecados mais sórdidos, mais vergonhosos, porque sim, eles estão aí. Eles estão aqui. E se o Espírito Santo não encontrar guarida na minha vida, eu não poderei vê-los, detectá-los, nem tampouco me arrepender deles, e me tornarei um religioso, cheio de mim mesmo, com a gravata bonita, com o terno bonito, porém, abandonado por Deus. Como aquelas 99 justos que não precisam de arrependimento. É isso que esta é a cadeira que nós nos assentamos quando nós nos damos ao luxo de falar do pecado do nosso irmão. Esta é a posição que a gente assume quando nós nos damos ao luxo de apontar o nosso dedo para o pecado alheio. É essa a posição que nós assumimos, e por isso é tão perigoso, porque se tem uma coisa que Jesus abomina, são justos que não precisam de arrependimento. A minha oração aqui nesta noite é que o Espírito Santo mostre para mim aonde estão localizados as religiosidades que eu mesmo passei a acreditar, que me impedem de ganhar almas, que me impedem de me aproximar do pecador, que me impedem do pecador se aproximar de mim, e acreditar que não é Ele que vai me ganhar para o mundo, sou eu que vou ganhar Ele para Cristo. E se for o contrário, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Se eu tenho medo de perder a minha alma para o mundo ao me aproximar de alguém, que evangelho é esse que eu estou vivendo? Ou eu acredito que o Espírito Santo está na minha vida, e que aqueles que se aproximarem de mim vão ter também acesso ao Evangelho, vão conhecer Jesus e terão sua vida transformada por Ele? Ou então eu estou vivendo o Evangelho errado? Mas em nome de Jesus, nesta noite, eu creio que o Espírito Santo não apenas vai entrar em nós e mostrar para nós os nossos pecados, como também vai nos capacitar, nos encher da sua glória, da sua unção, do seu poder. Ele desce sobre nós com fogo e nos enche para uma obra poderosa. Fique de pé comigo, por favor. Oi, amor, e ne cala o chora. Nós precisamos ganhar nossos vizinhos para Jesus. Nós precisamos, porque às vezes os nossos vizinhos é a nossa Nínive. Não estou pregando sobre Jonas, mas o Espírito Santo me mandou falar isso. Sabe por quê? O homem de Deus, chamado profeta Jonas, estava disposto a ir para qualquer lugar do mundo, menos para ele. A tua Nínive está do lado da tua casa. Você não precisa pegar uma passagem de avião, navio, não precisa gastar gasolina do seu carro. Seu vizinho é sua Nínive. Por que sua Nínive? Porque você não quer. Você pode pregar para todo mundo. Se convidarem você para ir para o evangelismo, você até vai entregar panfleto. Mas sabe qual a tua maior exposição? É para o seu vizinho. Porque ele conhece a sua vida. Quem sabe a gente até já discutiu com o vizinho. Como é que a gente prega agora para ele? Deus está falando com alguém aqui, está dizendo: é sua responsabilidade, te vira.
vai lá, pede perdão, faz o que puder e o que for necessário, porque a tua Nínive está do lado da sua casa. Eu não tinha programado em falar isso, é o Espírito Santo que está falando com alguém aqui. Às vezes a sua Nínive, olha o que eu vou dizer, gente, está dentro da tua família. Orai, choi, sébia. Mas Israel, eu não errei. E a alma? O Senhor está falando com alguém aqui e está dizendo: vai lá, marca a reunião e pede perdão, porque a alma dele, a alma dela vale mais. Dobricanto que te plofau e choramar. Às vezes a tua Nínive está dentro do teu trabalho, dentro do escritório, dentro da empresa, porque você quer pregar para todo mundo, mas ali não, Senhor, não vou com a cara dela, não vou com a cara dele, me magoou, disse coisas pesadas para mim, não dá. E o Senhor está dizendo para você: eu quero que você se exponha um pouquinho mais por mim, pelo evangelho e pela obra missionária. O teu campo missionário está pertinho da tua casa. O teu campo missionário está dentro da tua família. O teu campo missionário está ao teu alcance. Eu estou sentindo graça do Espírito Santo aqui. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui. E se você conversar com o Espírito Santo aí, ele vai te dar uma estratégia. Ele vai dar jeito nessa situação, mas você vai resolver isso em nome de Jesus. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu sei que eu estou chamando e a gente corajosa, talvez você não venha, mas se você vir, você não tem noção do que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Se eu estivesse aí ouvindo isso, eu já estava aqui, eu viria, porque nós não podemos ser hipócritas, todos nós precisamos. Não há aqui ninguém que não precise de arrependimento. Todos nós somos carentes de arrependimento. Todos nós somos carentes da obra do Espírito Santo em nós, e Ele está disposto a fazer isso dentro do nosso coração. Saiba que não é você que decidiu vir aqui na frente, é o Espírito Santo que está batendo na porta. É o Espírito Santo que está batendo na porta e está dizendo: ei, deixa eu entrar, deixa eu fazer a minha obra na tua vida. Deixa eu trabalhar em você. Deixa eu trabalhar em você. Deixa eu te mostrar quem você é de verdade. E quando você olhar para dentro de você e ver tanta podridão, tantos pecados, tantos erros, você vai lembrar que você tem um remédio santo, um remédio poderoso, que desceu, escorreu pelo Calvário. Ele desceu aquele madeiro, escorreu até o chão. O sangue de Cristo, Ele te perdoa de todo o pecado. Não há condenação para aquele que está em Cristo. Mas arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te hoje, arrependa-te hoje, arrependa-te hoje, crente, arrependa-te hoje, religioso, arrependa-te hoje em nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele vai te dar vitória, Ele vai te ajudar a levantar, Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar, Ele vai nos ajudar em nome de Jesus. Espírito Santo, faz tua obra agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo, faz tua obra agora. Aonde o Senhor achar guarida, renova. Aonde o Senhor achar guarida, Espírito Santo, traz alegria, alegria, alegria. Renova línguas estranhas. Aquele que se arrepende, o Senhor enche. Aquele que se arrepende, o Senhor dá dons espirituais. Aquele que se arrepende, o Senhor trabalha. Aquele que tem o coração contrito e quebrantado não rejeitará, ó Deus. E o Senhor está entrando agora, Espírito Santo querido. Querido amigo, Espírito Santo, faz sua obra agora. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui com o coração aberto para que o Senhor trabalhe em nós. Nós estamos com o coração aberto. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Fale isso, fale isso, fale isso. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui para fazer a tua obra em mim. Leve-me ao arrependimento. Diga, fecha os teus olhos, crente. Leve-me ao arrependimento. Diga, alabau. Fale para Deus, fale para Deus. Senhor, mostra-me, mostra para mim,
Mostra para mim quem sou eu. Mostra para mim o miserável que sou eu. Mostra para mim meus pecados ocultos, as iniquidades que eu nem percebo mais, os pecados que eu cometo mas não me incomodam, os pecados que eu me tornei amigo deles, os pecados que fazem parte da minha rotina, os pecados que fazem parte do meu... Espírito Santo, vem sobre nós. Vem e traz uma onda de arrependimento, porque arrependimento precede avivamento, e se arrependimento precede avivamento, nós não queremos outra coisa a não ser a obra do teu Espírito em nós, nos levando ao chão, ao pó. Nós queremos nos dobrar, Senhor. Nós queremos nos dobrar, Senhor. Leva-nos ao arrependimento. Leva-nos ao arrependimento. Nós oramos, clamamos, Senhor. Clamamos para que o Senhor nos leve à humilhação. Nos leve, Senhor. Nos leve,